O Ministério Público Federal entrou na Justiça com ação civil pública pedindo o pagamento de uma indenização de 20 milhões de reais para os índios do sul do Amazonas. A intenção é exigir reparos da União e da FUNAI aos indígenas, como a proteção e indenização pelos danos causados pela construção da Transamazônica. A primeira ação do Ministério Público Federal pediu proteção aos índios Tenharim no final de dezembro do ano passado. A Justiça foi favorável. Agora, a segunda ação pede reparações por danos causados pela construção da Transamazônica ainda no regime militar. E é em benefício também de outros indígenas do sul do Amazonas. A ação tem como base um inquérito aberto pelo MPF em abril de 2013. Segundo o Procurador da República, o documento traz denúncias de danos ambientais, como desmatamentos, queimadas e poluição na área de Humaitá. Problemas socioculturais, como desestruturação das etnias e danos morais coletivos. A ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal pede inclusive uma indenização de 20 milhões de reais para os índios daquela região. 10 milhões seriam pagos pela União e os outros 10 milhões pela FUNAI. A ação foi encaminhada à Justiça. O Ministério Público Federal cobra a preservação de locais importantes aos territórios dos Yahoo e dos Tenharim, como cemitérios que estão sendo atingidos, locais sagrados, a necessidade de adoção de medidas que garantam o ano letivo na educação para esses povos indígenas e medida específica de construção de um polo base na saúde indígena naquele território. Essas são medidas que nós consideramos muito importantes, além de uma campanha de conscientização, uma obrigação de fazer da União para que garanta a conscientização na região sobre os direitos desses povos a ser realizado em 30 dias. O pedágio que era cobrado na reserva dos índios Tenharim para acesso à estrada foi suspenso por ordem do governo federal no último fim de semana. O Ministério Público Federal também apura a situação em outros ofícios. O Ministério Público recomendou a cessação do discurso de ódio em relação aos indígenas, principalmente em relação a páginas na internet que vem vinculando com conteúdo discriminatório, e instaurou 2 inquéritos para acompanhar essa situação. Ajuizou uma ação para garantir a proteção da terra indígena Tenharim Marmelos e que tem uma decisão judicial favorável e que estamos acompanhando o cumprimento dessa decisão, e recomendou o atendimento, em relação a alimentos, em relação à saúde e assistência material em relação aos indígenas.